Como você vê o adiamento da entrada do psicossocial da NR1, esse adiamento que houve? Olha, né? É o seguinte, como que vem da onde que nasce essa história do psicossocial? Não sei se vocês sabem, por volta de 2012, foi formado um grupo de trabalho do qual eu participei, que era para fazer uma norma sobre gestão de saúde e segurança. Naquela época a gente já incluía a questão dos riscos psicossociais ou fatores de risco psicossociais, tá? Então já era natural. Quando a gente tentou escrever a primeira versão da NR1, antes dessa última revisão, vocês devem notar que nós não falamos que a empresa devia fazer gerenciamento dos riscos ocupacionais, sem especificar que tipo de risco. Por quê? Pode ser que amanhã surja um tipo de risco diferente que você não está previsto. Então, para mim, sempre a questão dos fatores de riscos psicossociais deveriam ser tratados. É claro que isso é mais relevante para certos setores. Você pega, por exemplo, o setor de saúde, né? As pessoas que trabalham nos sistemas de saúde, eles têm um ambiente bastante estressante. O pessoal que trabalha no setor financeiro, o pessoal que trabalha em teleatendimento, o pessoal que trabalha... então tem certos setores que são mais... Os professores, por exemplo, você pega professores da rede pública, né, que vive aí... Hoje mesmo eles estavam fazendo uma passeata ali na avenida, na Praça da República, uma passeata muito grande. Então já estão querendo entrar em greve. Eu, por exemplo, eu sei falar disso daí porque eu comecei muito novo, com 19 anos, a dar aula na escola pública do 2º grau. Então eu sei o que é a realidade. Depois, na universidade, trabalhei com professores. Então, as condições de trabalho, as dificuldades de lidar com os estudantes, então isso são causas de fatores, né? Adoecimento. Na indústria, talvez isso ocorra em menor extensão. Em alguns setores isso ocorra em menor extensão. Mas, na minha opinião, já deveria estar sendo tratados esses fatores, independente. Aí, quando houve essa última revisão, um grupo de empregadores, vamos especificar essa história, tem que pôr riscos, riscos... O pessoal até falava riscos químicos, físicos e biológicos, e ergonômicos e mecânicos. Eu falei, gente, isso está errado. Porque, na realidade, o risco não é agente... É riscos relacionados à exposição a agentes químicos. Não é risco mecânico, é risco de acidentes, porque eu posso ter um acidente elétrico, ele é um acidente, mas não é mecânico, né? Eu posso ter um acidente com produto químico, ele não é um acidente. Então, essa especificação que vem daquela tradição de mapa de risco lá dos anos 80, eu acho que não precisaria especificar. Aí, já que especificaram todos, alguém falou, então, vamos botar os fatores de riscos psicossociais. Então, isso surgiu no contexto. Para mim, eu acho que certos setores, eu que já orientei algumas organizações que tinham esse tipo de problema, já desde que surgiu o PGR, você teria que estar fazendo isso. Né? Agora, como deu esse destaque, eu acho que deu vazão a muito oportunismos. Né? Aí o pessoal associar diretamente a fatores, a saúde mental. Não necessariamente, como eu estou falando. Um fator psicossocial pode dar um problema musculoesquelético. Ele pode dar um problema de adoecimento digestivo. Gástrico, por exemplo. Então ele é amplo, né? E na realidade, quem tem que tratar disso, quem conhece a organização do trabalho, as condições de trabalho, né? Eu vou excluir disso aí a questão dos assédios, porque a questão do assédio ela já vem sendo trabalhada a ponto que ela entrou na própria legislação da CIB. Né? É claro que ninguém vai colocar, você não vai colocar numa empresa que lá existe o assédio sexual ou assédio moral. Você tem que colocar principalmente que você faz ação para evitar que isso aconteça, e caso isso venha a acontecer, você dá um tratamento de acolhimento, de respeitoso e resolver a situação. Então essa é uma questão. Mas a gente sabe que, por exemplo, bullying, desde que eu me entendo, por exemplo, eu trabalhei muito em chão de fábrica, fazendo as avaliações, e eu gosto muito de conversar com os trabalhadores, por exemplo, na hora que eu estou fazendo, enquanto você está colocando a bombinha, fazendo a amostragem, eu vou perguntando, né? E eu começo o papo com futebol, né? Eu gosto de futebol, então às vezes para você ter uma proximidade com o trabalhador. E eu assistia, por exemplo, como que às vezes os trabalhadores fazem bullying entre si, colocam apelidos, fazem coisas, às vezes na brincadeira, mas às vezes não necessariamente na brincadeira. Então isso sempre existiu, né? Só que hoje
se caracterizou como desrespeito, como algo que não acontecia. Assim como o racismo, desde que eu me conheço por gente, eu vi atitudes racistas, só que elas não eram explicitadas e eram naturalizadas. Sim. Então, isso vendo, você tem às vezes discriminação racial, gordofobia, né? Isso sempre existiu, né? A única coisa é que você passa a ter uma consciência maior e que você tem que dar tratar isso com respeito que as pessoas merecem, né? Perfeito. Então, para mim, a questão dos fatores de risco psicossociais, o que eu vi uma certa preocupação do setor empregador é no sentido de criar passivos. Então, qualquer pessoa que tenha um problema de natureza, digamos, de transtorno mental, fosse querer associar necessariamente isso, criar uma certa judicialização. Mas eu acho que isso é uma besteira, porque um clima bom de trabalho, ele é fator de qualidade do serviço, é fator de produtividade, né? Então, se eu sou um empregador, se eu tiver um ambiente de trabalho em que as pessoas se sentem oprimidas ou que elas estão pressionadas por tempo, isso vai repercutir. Então, é interessante para o negócio que você tenha uma boa gestão desses fatores.